Alimento diário. Uma palavra de vida todo dia, especialmente para você. Olá, meus amados. Olá, minhas amadas. Eu quero cumprimentar a todos com a gloriosa e santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Começa agora o nosso projeto Doutrina Pura, que leva e tem por finalidade de levar a palavra de Deus até você. Portanto, eu gostaria de lhe convidar a fazer parte da nossa família, do nosso canal Alimento Diário Especial. Vai lá, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho de notificações para sempre quando a gente colocar um vídeo, você ser notificado e poder estar se alimentando da palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos estar falando sobre o seguinte tema. Hoje nós vamos estar abordando estratégias para uma batalha espiritual. E dentro deste tema, estratégias para uma batalha espiritual, nós vamos estar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 27. E assim nós vamos estar abordando o seguinte tema dentro deste assunto. Esta é a nossa leitura bíblica em classe. E para isso, nós vamos estar utilizando 3 versões bíblicas para melhor esclarecer e atualizar o nosso conhecimento na palavra de Deus. Sim, nós vamos estar utilizando a versão Almeida corrigida e atualizada. Vamos estar utilizando a versão NVI e vamos estar utilizando a versão NTLH. Para isso, nós vamos ler o Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 27, segundo a linguagem da língua da nova versão atualizada, Almeida e corrigida, nos diz assim as Sagradas Escrituras: ninguém pode roubar os bens do valente, entretanto, entrando em sua casa, se primeiro de manietar o valente, então roubará a sua casa. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhes em sua casa. Se primeiro não manietar o valente, então roubará a sua casa. Vamos para a versão NVI, que nos diz assim a palavra de Deus: Ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar os seus bens, sem antes amarrá-los. Somente então entrará em sua casa e poderá ser saqueada e roubada. Veja o quão é diferente a versão NVI para a versão Almeida atualizada e corrigida. Agora nós vamos para a versão NTLH, que nos diz assim as Sagradas Escrituras: ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-los. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele tem em sua casa. Veja que Jesus começa a definir, Jesus começa a explicar como se deveria entrar na casa do valente. É claro que Jesus está usando esta frase para explicar que este valente é Satanás. Observe que Jesus começa a dizer
Jesus começa a afirmar que ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os seus bens sem primeiro amarrá-los. Então entrará na casa dele e saqueará. O primeiro tópico desta leitura e deste estudo, nós podemos estar conhecendo as táticas espirituais para uma batalha espiritual. Para entendermos as táticas espirituais para uma batalha espiritual, é necessário nós compreendermos que Jesus está se referindo deste valente sobre Satanás. Uma vez que quando os discípulos é designado, quando os discípulos estão expulsando demônios, a Bíblia vai dizer que eles não conseguem expulsar demônios. E Jesus vai chegar para ele e vai dizer que esta castra de demônios só sai com jejum e oração. Aqui nós entendemos que a primeira arma espiritual para se vencer uma batalha espiritual é a oração. Sem a oração, nós não podemos chegar ao objetivo que Deus tem determinado para a nossa vida. Uma vez que quando nós oramos, nós estamos espiritualmente preparados para uma batalha espiritual. Porque só se vence o diabo debaixo da oração e do jejum. Uma vez que você se prepara espiritualmente na oração e no jejum, você vencerá o maligno. Observe que a segunda arma espiritual que Jesus vai utilizar na sua frase, na sua palavra, é o jejum. Uma vez que, quando nós vamos ler a Bíblia, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, nós vamos ver que Jesus, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Observe que Jesus estava indo pelo Espírito, mas depois que Jesus estava jejuando, depois que Jesus, com 40 dias e 40 noites, estava jejuando, ele é conduzido pelo Espírito. Então aqui nós sabemos que quando nós oramos, nós jejuamos, nós somos guiados pelo Espírito para vencer as batalhas espirituais. E dentro deste mesmo tema, nós vamos observar Jesus vencendo o diabo com a palavra de Deus. Observe no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, que o diabo vai utilizar o que é mais especial, a palavra de Deus, para contradizer a mentalidade espiritual de Cristo. Mas Cristo não estava preparado fisicamente. Cristo estava preparado espiritualmente. E uma vez estando preparado espiritualmente, o maligno não toca. Uma vez estando preparado na palavra, o diabo não toca. Uma vez estando debaixo de uma proteção espiritual, o maligno não conseguirá vencer. Olá. Observamos que em Marcos, capítulo de número 3, versículo de número 27, Jesus está falando sobre o poder que vem dado para a igreja. Quando Jesus começa a falar sobre isso, Jesus está dizendo que há um poder delegado sobre a igreja. E o poder que Jesus está delegando sobre os seus escolhidos é para amarrar o diabo e saquear a sua residência e saquear todos os seus bens. Observamos que quando nós vamos para o livro de Atos, capítulo de número 12, versículo de número 5, nós vamos enxergar nas Sagradas Escrituras
a igreja orando, a igreja jejuando, a igreja buscando. E quando a igreja está revestida na oração, não tem alicerce do diabo que consegue vencer o poder que Deus entregou sobre a igreja. Aqui está se cumprindo aquilo que Cristo disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta igreja eu edificarei e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Aqui você pode aprender comigo dentro das Sagradas Escrituras que uma vez que a igreja está alicerçada em Cristo, alicerçada na palavra, não tem poder maligno que consegue vencer a igreja de Cristo Jesus. E aqui nós vamos aprender que Cristo está se referindo ao poder que Cristo deu à igreja. Quando ele começa a dizer: ninguém pode entrar na casa do inimigo, ninguém pode entrar na casa do valente, ninguém pode entrar na casa do homem forte, sem primeiro que amarre o valente. E como nós vamos amarrar o valente? Debaixo da oração. Esta é a palavra que Deus tem deixado para você neste pequeno vídeo e nesta pequena aula do nosso projeto Doutrina Pura. Deguste da palavra, do que Deus tem de melhor para a tua vida, e se alimente daquilo que Deus está proporcionando para você se alimentar. Esse é o nosso projeto Doutrina Pura, visando e levando a palavra de Deus aos 4 cantos, através do nosso canal e o nosso devocional Alimento Diário Especial. A paz do Senhor Jesus Cristo.